Olá, flores, olá, cravinhos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, 45 anos servindo esse grande Deus dentro da congregação Cristã no Brasil, muito feliz. E vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deem os likes, compartilhem os meus vídeos e não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque a cada vídeo que eu colocar aqui o YouTube irá avisá-los. Flores, antes de começarmos esse vídeo, eu quero saudar a todos com a Santa Paz de Deus. E esse vídeo meu é uma reação a um vídeo do canal do Júnior, que ele teve como participação o Ricardo Adam. E foi um assunto assim, Flores, que o Júnior estava se apresentando juntamente com os seus inscritos do canal quando Ricardo Adam apareceu. Aí começaram a conversa e eu logo senti que o Ricardo Adam estava um pouco assim, parecia bravo, né? Mas eu creio que é o ar assim dos advogados, né? Tem advogados que aquela postura de muito sério, né? Mas eu senti assim que ele pegou um pouco pesado com o Júnior, porque ele falou que muitas vezes os críticos, né, quando vêm para a internet, ele, assim, eu creio que ele quis vir dar alguns conselhos, porque em tudo a gente tem que buscar um conhecimento para não falar coisas erradas aqui, né? Então ele deu um exemplo que muitos dizem que a congregação cristã no Brasil tem mais de 10 mil processos, o qual ele falou que não procede, e essa afirmação que os críticos fazem contra a CCB. E eu não quero entrar nesse campo do direito porque não me cabe, né? Mas ele deixou claro que não chega a 1% das ações por danos morais ou até mesmo retorno de cargo, né, contra a CCB. Então, esse caso aqui eu não vou entrar a fundo porque eu não entendo sobre o direito, embora meu marido seja advogado, um excelente advogado, mas é a área dele, não cabe a mim a falar aqui na internet. O que eu vim falar aqui é algo assim que eu discordo da fala do Júnior, da fala do Ricardo Adam, que é meu direito também. E, bom, Flores, após o Ricardo ter dado uma chamada no Júnior, juntamente com todos os críticos, ele começou a pedir para o Júnior anotar sobre esse tópico de ensinamento de 1988. Eu achei assim, Ricardo Adam, que muitos anos atrás, né, 37 anos passados, mas ele foi no número 22, o tópico de ensinamento de março de 1988. Então eu vou ler para vocês. Eu fiz algum resuminho aqui, mas para quem quiser buscar na íntegra, podem buscar. Eu achei no Google, foi super fácil, né? Então vocês colocam assim: tópicos de ensinamento, março de 1988. Aí vocês vão buscar o tópico número 22. Está escrito essas palavras: a congregação não é pentecostal, a CCB não se originou de dissidentes da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não surgiu da CCB. Pelo fato de outras, aqui que eu resumi um pouquinho, tá? Pelo fato de outras entidades crerem na manifestação do Espírito Santo com evidências de novas línguas, eles nos classificam como igreja pentecostal. Aí a CCB fala: não somos
pentecostais, nem temos afinidades com quaisquer outros ramos evangélicos. Aqui, irmão Ricardo Ada, eu quero corrigi-lo que em momento algum a CCB afirmou não ser evangélica. Eu vou ler novamente o que está no tópico e não procede quando o irmão disse que a CCB não é uma igreja evangélica. Nós não somos pentecostais, nem temos afinidades com quaisquer outros ramos evangélicos. Então, ele quis dizer não ter afinidade. Então, flores e cravinhos, foi nesse momento em que a gente, ao ler algum texto, a gente tem que fazer atenção para não errar da forma que o Ricardo Ada errou. Que o Ricardo Ada afirmou que a CCB não é evangélica. E se não é evangélica, não crê no evangelho. Isso não procede também. Que a CCB, ela prega o verdadeiro evangelho e não podemos contestar. Deus derramou, continuando lá nesse tópico número 22, Deus derramou a promessa do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Este era um dia de festa nacional dos judeus, motivo pelo qual os judeus de todas as partes da terra se achavam reunidos em Jerusalém. A lei de Moisés determinava essa festa anual. Entretanto, a efusão, o que significa efusão? É derramamento. Entretanto, o derramamento do Espírito Santo nada tem a ver doutrinalmente com a festa de Pentecostes. Portanto, nós nada temos com o pentecostalismo. Aqui tem outra pauta em que eu quero corrigir, dessa vez, o Júnior. Onde o Júnior chegou a dizer, depois que leu, que foi lido esse ponto aqui, que mas a congregação não gosta que chame de seita, mas ela chamou a Assembleia de Deus de seita. Eu quero corrigi-lo aqui, Júnior. Por isso que eu falo que é importante a gente ler, interpretar o texto. Aqui está escrito: um dos jornais da capital de São Paulo publicou artigo no qual menciona que a CCB se originou de dissidentes de seita Assembleia de Deus. Mais uma vez, eu vou ler novamente. Um dos jornais da capital de São Paulo publicou artigo no qual menciona que a CCB se originou de dissidentes de seita Assembleia de Deus. Então, aqui, Júnior, não foi a Congregação Cristã no Brasil que disse que a Assembleia de Deus é uma seita. Foi uma publicação de um jornal da capital de São Paulo que fez essa publicação dizendo que a Assembleia de Deus era uma seita. Então, a congregação respondeu: não é verdade e se faz necessário contestar isso publicamente. Também não é verdade que a Assembleia de Deus, aqui ele poderia referir que aceita a Assembleia de Deus se fosse a congregação que tivesse afirmado que a Assembleia fosse uma seita, Aí a congregação diz: também não é verdade que a Assembleia de Deus tenha se originado de pessoas que se afastaram da congregação cristã no Brasil. Então aqui eu quis corrigir o Júnior sobre a seita e dizer que não foi a congregação que disse que a Assembleia de Deus é uma seita, e sim foi o jornal
da capital de São Paulo. E terminando a leitura, o Ricardo Adam afirmou que a congregação cristã no Brasil é uma igreja anticristo. Me admira muito, Ricardo Adam, você afirmar essa frase, né, que a congregação cristã no Brasil é uma igreja anticristo. Não procede, por quê? Nós cremos no Senhor Jesus. E no tópico de número 3, eu vou ler para vocês. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem. Aqui também eu desminto você, Ricardo Adam, que você chegou a falar nessa live que a congregação, era mais fácil ela falar daquela mulher adúltera do que falar da Virgem Maria. E você está vendo aqui na leitura, vou voltar à leitura. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Então aqui nós cremos em Jesus Cristo. Uma igreja que é anticristo não crê em Jesus Cristo. Então também não procede essa sua fala, senhor Ricardo Adam. E eu vou ler também no tópico de número 10. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando aqui nós referimos o Senhor, que Senhor é esse, Ricardo Adam, o qual nós estamos referindo, se não for o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, muitas coisas que os críticos trazem aqui na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu creio que a maioria estão magoados, tem algum motivo para hoje não estarem no nosso meio, mas isso não faz com que a gente venha aqui a tentar diminuir a congregação, tentar fazer a menos a fé das pessoas, porque 45 anos que eu sirvo a esse grande Deus, eu só tenho que dar glórias a Deus. E eu não troco esse caminho tão maravilhoso por um caminho duvidoso, porque nós sabemos que a maioria dos críticos que hoje aqui estão na internet, nenhum ainda que eu saiba, estão firmes em uma igreja. Então eu acho que está faltando vocês assim dar um passinho atrás e procurar saber aonde vocês erraram e aonde também a congregação errou, para chegar num comum acordo, porque os dias estão ficando difíceis na face dessa terra e só Deus para ter misericórdia das nossas almas. Eu tenho um irmão que ele é teólogo, ele é pastor da Assembleia de Deus, ele é formado em teologia, doutorado também, e por sinal muito inteligente. E quando eu ouvi sobre esse tópico de ensinamento número 22, eu falei: Eduardo, você que é muito inteligente, explique-me. Então eu vou ler para vocês o que ele passou para mim, e é coisas que a gente aprende com aquele que sabe, né? Então vamos ler e prestar bem atenção. A congregação cristã do Brasil, eu estou falando porque no momento em que houve tudo isso, que vou explicar depois para vocês,
quando se tornou no Brasil. A Congregação Cristã do Brasil é a primeira igreja do movimento pentecostal clássico no Brasil. Esse movimento se originou em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, com um pastor afro-americano chamado William Seymour. Eu não sei pronunciar, mas deu para entender. Desse avivamento saíram muitas igrejas. Igreja essas de nome: Igreja de Deus de Crívula, Igreja Pentecostal, Igreja Missão Apostólica da Fé, que depois tornou-se Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal Italiana, que depois se tornou Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil faz parte desse movimento pentecostal clássico. O que vem a ser esse movimento pentecostal clássico? É aquele que defende os dons manifestacionais que se manifestam com os dons de línguas, dons de profecias, dons de cura. Isso caracteriza uma igreja pentecostal, mas não quer dizer que é pentecostal clássico. Por que a CCB é uma igreja pentecostal clássica? É porque ela guarda os usos e costumes, porque um pentecostalismo, ele se originou do movimento Holiness, que é o movimento da santidade. Foram movimentos que antecederam o movimento pentecostal, que foi o maior avivamento do mundo depois de Atos dos Apóstolos. A Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, ela não é só evangélica, como ela é também uma igreja evangélica pentecostal clássica. Ela não abandonou os usos e costumes, que hoje em dia os críticos dizem que são doutrinas criadas por homens e não procede. São doutrinas bíblicas. Aí eu pergunto, o que está acontecendo no nosso meio? No meio dessa muvuca toda dentro da congregação? Flores, cravinhos, nada mais é que o inimigo das nossas almas, ele está tentando implodir a congregação de dentro para fora. Mas como assim, Flores? Usando das próprias pessoas que tiveram com a gente décadas e hoje se rebelaram e vem levantando vários questionamentos. Aí a gente tem que ouvir que a congregação não é evangélica, porque não prega o evangelho. Aí a gente tem que ouvir de um crítico que a congregação é uma igreja anticristo, que não prega Cristo. E isso eu discordo, viu, Dr. Ricardo Adam, porque dentro da congregação a gente já entra e dá de cara com em nome do Senhor Jesus. O culto, a liturgia, tudo ali dentro é aberto, é feito em nome do Senhor Jesus. Nós falamos o nome do Senhor Jesus através dos hinos cantados. Então, eu não concordo com o posicionamento do irmão Ricardo Adam. Eu não concordo com o posicionamento do irmão Júnior. Eu acho que está no tempo da gente se humilhar ao pó da terra e buscar a Deus de um puro e de um sincero coração. Porque, Flores, as notícias estão vindo, o Senhor está permitindo a nova pandemia no nosso meio. O mundo vai gemer, muitos vão gritar, muitos vão correr e vai ser igual a Arca de Noé. Os avisos estão vindo,
as pessoas estão saindo, as pessoas estão se rebelando, tentando mudar algo que foi construído pelo nosso Deus. Essa obra eu sempre disse e digo que ela é conduzida por nosso Pai, o nosso Filho e o nosso Espírito Santo. É conduzida por Cristo. Então, eu sempre falo as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ali dentro eu consigo senti-los. E é muito triste quando a gente ouve pessoas que hoje dizem que viveu uma vida religiosa, que não conseguiu viver através de tudo que Deus fez com a pessoa durante anos dentro da congregação, hoje saem e dizem que não viveu, que estão vivendo hoje. Flores, eu não sei, eu não me vejo em outra igreja. E eu estou convicta do lugar que Deus me colocou. E eu confesso a todos que eu, a partir de hoje, eu quero orar por todos os críticos, para que Deus os alcance, mas alcançar de uma forma verdadeira. Não ficar... Eu estou muito decepcionada com o posicionamento do irmão do irmão Carlos Reinar. Eu gosto muito do irmão Carlos Reinar, só que esse posicionamento dele... tratando assim do irmão Ricardo Pavanelli, ele falou muitas coisas que eu não me agradei, mas também a gente não pode mudar as pessoas, né? Cada qual com seus pensamentos, assim como eu respeito. Esse vídeo eu fiz para refutar assim as coisas que o Ricardo Adam falou e que o Júnior falou também sobre seita, que nós sempre falamos que a gente não gosta de ouvir que é seita, mas nesse momento ali desse tópico não foi a congregação que afirmou que a Assembleia de Deus é uma seita. Foi o jornal, mais uma vez. E também desmentir a fala do Ricardo Adam, quando ele afirmou que a congregação não é evangélica, isso não procede. Então, fica aqui a minha retratação a esse vídeo. Eu quero saudar a todos com a paz de Deus, desejar uma excelente final de sábado, né? Se Deus preparar amanhã, quero estar congregando ali no Alphaville. Quero conhecer a comuna onde o irmão Ricardo Pavanelli atendia. E virei com boas notícias para vocês. A paz de Deus com todos e até o próximo vídeo.